os autores bíblicos usam a poesia? Eu vou tratar dessa questão nesse vídeo, me acompanhe. Bem-vindo ao Bíblia é um jeito diferente de ler. Estou desenvolvendo a série Poesia Bíblica, Literatura e Sensibilidade. Meu objetivo é apresentar para você esse gênero literário tão importante para a Bíblia e para o universo e para a literatura em geral, e mostrar para você como que a gente pode analisá-lo literariamente e como esse tipo de análise pode trazer ganhos para a nossa leitura e a nossa interpretação sobre a Bíblia. Antes de prosseguir, algumas informações a meu respeito. Há mais de 20 anos eu pesquiso, ensino, oriento mestrados, doutorados na temática da Bíblia como literatura. Eu produzi mais de 30 livros, o meu doutorado é sobre esse assunto e eu sou professor na graduação e pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer tê-lo comigo nessa jornada. Nos 2 vídeos anteriores eu tratei da questão da presença da poesia dentro da Bíblia e como isso traz implicações e algumas características da poesia em geral e da poesia bíblica e como isso nos ajuda a interpretar a poesia. No vídeo de hoje eu vou trabalhar a questão da forma da poesia, como que a poesia, qual é a forma principal, a forma mais direta da poesia se comunicar conosco. E a questão principal da poesia, a questão central da comunicação da poesia para nós é trazer para nós os sentimentos humanos. Acima de qualquer coisa, a poesia ela é um grande, talvez o maior canal, certamente o maior canal, pelo qual a gente pode acessar os sentimentos humanos. É importante dizer isso porque, às vezes, no senso comum, a ideia de que a poesia é um tipo de gênero descartável, de menor importância, ou, digamos assim, até ingênuo, que você não usa a poesia para falar coisas sérias. Mas, pelo contrário, a poesia existe desde sempre. É a primeira expressão poética da humanidade. E antes que qualquer livro fosse escrito, poemas já eram oralizados, já eram falados, já eram memorizados. E na humanidade, sempre que o ser humano quis expressar de um modo mais profundo os sentimentos humanos, ele não usou a prosa ou qualquer outro texto. Para falar do ser humano, os poetas sempre fizeram uso dos versos, de modo que isso trouxe uma maior profundidade à compreensão de quem nós somos. A poesia usa imagens, memórias, emoções para despertar em nós um sentimento da humanidade ou do que é o ser humano na sua multiplicidade, na sua profundidade. Para exemplificar isso, eu vou ler alguns fragmentos poéticos do poema Navio Negreiro, do Castro Alves. Então, eu começo. Estamos em pleno mar. Essa expressão abre as primeiras estrofes, as primeiras 4 estrofes do poema, colocando em cena um navio no mar. Algumas estrofes à frente, há uma transição para uma cena mais específica. Eu leio. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais, não pode olhar humano como teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu aí, que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame vil, meu Deus, que horror. O eu lírico olha agora para dentro do barco e ele vê um quadro, segundo o poema, de amarguras. Ele ouve, segundo o poema, um cântico funeral. Ele vê tétricas figuras e encerra o parágrafo dizendo que cena infame vil, mas ele não descreve a cena. Mais à frente, ele vai dizer: era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então agora ele vê o tombadilho do navio cheio de sangue, manchado de sangue dos escravos que eram transportados. E eles estão presos em ferros, e o balanço do mar os faz se moverem como que dançando. Em uma nova cena, Castro Alves escreve: e ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala,
Ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. A serpente mencionada é o chicote que estala sobre os corpos de velhos caídos no chão. Vejam que Castro Alves, por meio de uma construção muito vívida do transporte de escravizados da África para o Brasil, ele procura despertar a gente com essas cenas tão terríveis, despertar o horror, a sensação de espanto mesmo diante disto. E ao fazê-lo, com essas cenas tão atrozes, ele procura despertar uma reação em nós. E no contexto histórico, ele procura despertar as pessoas para aderirem ao movimento abolicionista aqui do Brasil. Então é importante a gente observar que numa linguagem aguda, numa linguagem muito emotiva, o poeta está usando a poesia para mover os seus ouvintes, leitores à ação. O mesmo se dá com a poesia bíblica. Eu cito aqui 2 versículos do livro do profeta Jeremias, no capítulo 12. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Tu os plantas e eles lançam raízes, crescem e dão fruto. Então, Jeremias aqui usa a linguagem poética de um diálogo com Deus. Ele está propondo um diálogo que tematiza a justiça. E ele faz 2 perguntas no texto poético. Por que o caminho dos ímpios prospera? E a segunda, por que todos os traidores vivem em paz? E na sequência, dentro desse diálogo, Jeremias lembra a Deus, numa forma de um questionamento implícito, que Deus mesmo os plantou, ou seja, Deus mesmo os permitiu que eles se estabelecessem. E agora esses ímpios aproveitam e lançam raízes. A consequência disso, esses ímpios crescem e dão fruto. Que tipo de fruto? A injustiça. Mais à frente, no capítulo 12 mesmo, versículo 5, vem a resposta de Deus a Jeremias. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Vejam que o poeta que utiliza a forma do diálogo que permite uma maior intimidade, inclusive um maior confronto mesmo, mais intenso entre o profeta e Deus. E é interessante que se na fala do profeta há perguntas, na resposta de Deus igualmente há perguntas também. E o tema da injustiça é o questionamento que o profeta traz e que, pensando no efeito da poesia, que busca atualização e que busca mexer com a gente, faz com que a gente pense também nos nossos dias acerca das injustiças e dos injustos que prosperam. E a gente pode se perguntar, por que Deus permite? Mas aí vem Deus na sua resposta. E quando Deus responde Jeremias, Deus não alivia nada. Ele é duro, Deus é direto. Ele usa as imagens da corrida. Se você não consegue competir com homens que correm a pé, como é que você vai competir com aqueles que virão a cavalo? E Deus usa a imagem da floresta. Floresta que traz e tem perigos diferente dos tempos de paz. Dessa forma, Deus está questionando Jeremias acerca da sua fraqueza. Deus está dizendo, se você é fraco agora, como você vai resistir a tempos piores ainda que virão? Então, percebam que a linguagem poética, a linguagem das imagens, dos sentimentos, é a imagem ideal para tratar dessa disputa, desse diálogo tenso e forte entre Deus, ou entre Jeremias e Deus. Esse diálogo envolve o questionamento de Deus pelo profeta, com indignação, tristeza, e ao mesmo tempo a resposta de Deus muito forte, muito pesada, que exige do profeta que abandone uma postura até de vitimismo e que se fortaleça para enfrentar os embates que virão. E é importante, então, a gente lembrar que é uma característica que envolve toda a poesia bíblica é seu apelo à realidade. Nesse sentido, ele é um pouco diferente da poesia contemporânea, que pode ser uma poesia que simplesmente quer fazer a gente pensar ou ter um deleite. Não, a poesia bíblica sempre tem um efeito muito real, sempre dentro da realidade onde ela é proferida. Ela não busca apenas, então, como eu disse, o prazer estético. Ela é muito mais do que isso.
além dos elementos que estão ali na poesia em geral, a poesia bíblica procura gerar reação na forma de diálogo, obediência, reflexão, temor e outras reações mais. Ou seja, ela é sempre muito categórica na medida em que ela quer nos instar a reagir. Portanto, o fragmento de poema que eu li para vocês do profeta Jeremias, ela pretende despertar em nós leitores uma certa reação. Como nos sentimos? Quais os sentimentos temos? Quais são os motivos que temos diante dos sentimentos que temos? E percebam, então, a gente está enfatizando que a forma principal da poesia é gerar sentimentos em nós, despertar sentimentos em nós. Os leitores são estimulados, incentivados na reflexão sobre aquilo que é dito na poesia, a pensarem acerca das suas próprias vidas no tempo e no espaço. Eu tomo agora um outro exemplo, um exemplo de uma poesia que vem do Novo Testamento. Eu pego ali o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, que é um hino à exaltação de Jesus que descreve poeticamente a sua humilhação e a sua exaltação. A forma poética provavelmente é um hino que já existia naquela época, que Paulo usa e coloca ali na carta. Essa poesia é usada para expressar a profundidade e potência da obra de Jesus Cristo. Aqui eu utilizo a versão bíblica da tradução ecumênica da Bíblia, conhecida como TEB, que ela coloca de forma correta esse texto em forma poética nos versos. Eu leio agora. É o capítulo 2, dos versículos 6 ao versículo 11. Ele, que é de condição divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens, e por seu aspecto reconhecido como homem. Ele se rebaixou, tornando-se obediente até a morte, e morte numa cruz. Foi por isso que Deus o exaltou soberanamente e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto de um conteúdo profundamente teológico. Os teólogos usam esse texto para tratar da cristologia, da teologia acerca de Jesus Cristo. No entanto, é sempre importante lembrarmos isso aqui é um poema. A gente não pode tratar esse poema como se fosse um texto que trata de argumentos, um texto racional. É um texto poético e, como tal, ele precisa ser tratado. A ênfase desse poema não está nas questões da Trindade. A Trindade aqui aparece, a Trindade no sentido eterno, aparece de um modo muito rápido. Mas a questão central desse texto é a ação histórica da segunda pessoa da Trindade decidir encarnar-se, tornar-se ser humano. A gente tem nesse poema uma estrutura poética que se organiza em forma de U, letra U. Ou seja, a gente começa em cima, vai descendo, chega embaixo, na parte mais baixa, e depois começa a subir de novo. Ou seja, nós temos a condição divina de Jesus, depois a afirmação de que ele não desejou ser igual a Deus, que ele assumiu a condição de servo, e a parte mais baixa, ele chegou à obediência até a morte de cruz. Aí depois, Deus começa a subida, Deus o exaltou, Deus lhe deu um nome acima de todo nome, e Jesus foi constituído como o Cristo, o Senhor. Perceba então que a gente tem nesse poema uma decisão surpreendente da segunda pessoa da Trindade, de Deus, de encarnar-se, tornar-se ser humano. E não apenas ser humano, e o termo é que ele se despe, ele se tira suas vestes da divindade, ele se torna humano, mas não só humano, ele se torna humano na expressão menor dos humanos, ele se torna servo, escravo. E não apenas isso, não apenas escravo, mas mais abaixo ainda na condição humana, ele se torna alguém que morre na cruz como um criminoso. E isso é uma coisa que no poema deveria chocar o leitor. Como que Deus, totalmente poderoso, totalmente perfeito, agora se rebaixa a se tornar um de nós e um dos menores de nós. No entanto, no poema, depois começa a subida. E veja que se na primeira parte do poema a gente tem as ações surpreendentes de Jesus ao se encarnar, e Deus não está presente,
Na segunda parte do poema, que a gente tem a subida, agora a gente tem a presença de Deus. Agora é Deus que age em prol de Jesus. Então é o Deus que o exalta. Deus lhe dá um nome acima de todo nome. É importante a gente lembrar que o nome significa, na Bíblia, o nome significa o que a pessoa é e faz. Quando então diz que Deus lhe dá um nome, está dizendo que Deus reconhece o que Jesus faz e mais do que isso ainda, reconhece muito mais, dá um nome que ninguém tem, ou seja, Deus reconhece que Jesus faz alguma coisa que ninguém pode fazer. No final do poema, Deus o exalta acima de tudo que há na terra, debaixo da terra e nos céus, ou seja, Jesus é maior do que tudo que se possa pensar. E aí então a gente tem a dignidade divina de Jesus restaurada. E aí a gente pode pensar qual o objetivo da linguagem poética nesse poema em Filipenses capítulo 2. Me parece que o objetivo é criar espanto, criar horror, trazer louvor diante daquilo que Jesus Cristo resolveu fazer, ele não foi obrigado a fazer, ele quis fazer. E dentro desse contexto, e dentro do contexto em que o poema é inserido, na carta aos Filipenses, a gente tem então Paulo usando esse poema de modo muito prático, porque Paulo introduz o poema dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A gente pode pensar até que Paulo, de certa forma, instrumentalizou o poema, porque ele pega um poema tão potente, tão profundo, e o coloca como modelo de vida para nós. Claro que a gente nunca vai poder fazer o que Jesus fez, a gente não chega perto, e Paulo tem consciência disso. Mas o que o Paulo está dizendo é, a gente tem que pensar que Jesus resolveu tornar-se menor. Isso tem que ser o critério de ação para nós. E se alguém tem que se exaltar, ser exaltado por Deus, como aconteceu com Jesus. Essa é a mensagem de Paulo lá para os filipenses que leem a sua carta. Para finalizar, eu retomo a pergunta inicial. Por que os autores bíblicos usam a poesia? É a pergunta que a gente começou esse vídeo. E a resposta é que os autores bíblicos usam a poesia como a melhor forma de expressar os sentimentos humanos, por meio de sonoridade, de imagens, de memórias e tantas outras coisas mais. E por meio desses elementos, o poeta trabalha para gerar reação em nós. Então veja, ele expressa o que o ser humano pensa e ao expressar o que o ser humano pensa e sente, ele quer que nós também reajamos como seres humanos. Nesse sentido, é muito importante, mas é muito importante mesmo que a gente leve a poesia bíblica muitíssimo a sério. Se esse vídeo foi útil para você, se você achou importante, trouxe algum dado novo, curta, compartilhe. Se você não entendeu, se você discorda de alguma afirmação, coloque no comentário, eu terei o maior prazer em interagir com você. Eu sou o João Leonel.